Ailson Lino convida. Novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, galera! Mais uma edição do nosso podcast Ailson Lino convida. Vocês já sabem, em cada edição a gente traz uma novidade, um assunto sempre da mais alta relevância, que você quer saber, precisa se aprofundar e conhecer melhor tantos assuntos que é interessante para a população, para a evolução do ser humano. E hoje não é diferente. É mais um assunto polêmico que a gente traz aqui. Eu vou conversar com a doutora Suane Lemos, ela que é fisioterapeuta e especialista em dermatofuncional. Vamos falar de ozonioterapia. Olá, Suane, como vai? Tudo bem? Muito obrigado por atender aqui o nosso pedido. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bom, Ailson? Obrigado. Eu que agradeço o convite, né, e a possibilidade de poder falar um pouquinho sobre a ozonioterapia e sobre os seus efeitos e discutirmos, né, sobre esse assunto, como você disse, tão polêmico, mas que ao mesmo tempo pode trazer tantos benefícios para tantas pessoas. Muito bem, então vamos fazer a população conhecer de fato o que é ozonioterapia. O que é de verdade ozonioterapia? E como surgiu e aonde surgiu essa técnica? Então, vamos lá. O ozônio, ele é uma molécula onde a gente tem 3 moléculas de oxigênio, né? A substância, a gente tem o oxigênio no ar, e aí esse oxigênio ele é trazido como forma medicinal, ele passa por um aparelho que vai ter uma descarga elétrica e a gente vai ter vai ser desmembrado essas moléculas. Então, depois, no reagrupamento, a gente tem 3 moléculas que se juntam e vai formar o que a gente conhece como ozônio. Quando a gente fala de ozonioterapia, a gente está falando na utilização de um gás que traz na sua mistura oxigênio medicinal, em torno de 95%, e o ozônio, em torno de 5%. E cada um vai ter os seus efeitos, né, dentro do organismo, onde a gente vai somar e potencializar esses efeitos. Em relação ao surgimento, o ozônio ele é bem antigo, né? Apesar de hoje a gente ainda falar de uma forma talvez controversa, enfim, mas ele é bem antigo, ele é desde 1840, onde a gente começa a ter os primeiros estudos na Alemanha e se descobre essa molécula através de descargas elétricas mesmo, de um cientista, e por conta do seu odor, né, do cheiro característico do ozônio, ele recebe esse nome. Depois a gente tem o primeiro aparelho gerador de ozônio, também produzido por Nikola Tesla, lá na Alemanha, e ela passou a ser utilizada principalmente, onde ela ganhou um destaque, foi na Primeira Guerra Mundial, por conta do tratamento de feridas de soldados, onde a gente ainda não tinha os antibióticos, né, em ação, e aí ela começa a ser utilizada lá como uma forma de diminuir esses acidentes e de diminuir as amputações pelas quais esses soldados passariam, né, por conta da própria falta de higienização mesmo. Daí a gente tem 2 artigos que foram publicados em revistas de grande relevância, de grande impacto nesse período também, que é a The Lancet, e em 1816, onde eles trazem os primeiros, 1916, onde eles trazem os primeiros 20 casos, né, de ozonioterapia, e depois, em 1917, os primeiros 79 casos. Então, depois daí, a gente tem a criação do antibiótico, e aí é que a gente começa a ter uma queda, vamos assim dizer, em relação aos interesses, né, do ozônio. Já que os antibióticos vieram, entre aspas, substituir o ozônio, que já curava esses ferimentos, coisa que o ozônio fazia amplamente antes dos antibióticos. Exatamente. Né? Isso foi usado amplamente aí nos soldados da Primeira Guerra Mundial, na Alemanha, né? Exatamente. Inclusive a Anvisa, em 2022, né, a Anvisa brasileira, né, ela indica o ozônio para tratamento odontológico. Isso, como é que funciona nesse tratamento na parte odontológica? Ele vai fazer principalmente essa parte de atuação antimicrobiana. Então, a gente já tem hoje estudos que mostram que o ozônio, dentre as suas características, né, os seus pilares, uma delas é a atuação antimicrobiana. Então, ela vai agir sobre vírus, bactérias, fungos e causando uma lesão na parede, né, na membrana desses micro-organismos e promovendo a sua inativação. Então, é a partir daí que dentro da cavidade oral, né, como forma de bochecho mesmo ou de água, a gente consegue fazer a higienização dessas estruturas durante a terapêutica. Que legal. Agora, o FDA, que é a Anvisa americana,
já foi de encontro, né? Bateu dizendo que esse tratamento não era eficaz, que era um gás tóxico, né? E que, portanto, não deveria ser usado amplamente, como a Anvisa brasileira homologou, vamos dizer assim, nesse tratamento odontológico. Isso. Mas, Soane, já se sabe, né, que a ozonioterapia está sendo usada em larga escala. Eu até conheço pessoas que que se tratam com ozonioterapia e que ficou amplamente divulgado na época da Covid-19, né? Onde as pessoas que ficaram acamadas, que ficaram em estágio letárgico, depois se recuperaram, e por conta desse estado letárgico, né, acamado, como diz na Bahia, sofreram escaras, e essas escaras foram cuidadas com ozonioterapia. Como é que funciona essa questão do ferimento dessas escaras? Como é aplicado? É na própria ferida? É via, por exemplo, escaras nas nádegas? É via retal? É na própria ferida? E se tiver escaras em outros lugares? Como é a aplicação da ozonioterapia, Sônia? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre a aplicação da ozonioterapia, né? A gente tem aí duas formas de utilização. Então, como eu falei, a gente tem um gás, né, parte de um cilindro com oxigênio puro, e aí a gente vai fazer a coleta desse gás em seringas. Então, o ozônio, ele é um gás com um peso molecular elevado, ele vai ficar ali na seringa, mas ele também tem uma dispersão muito rápida. Então, a gente precisa fazer e utilizar. Por isso que não dá para a gente engarrafar, não dá para a gente guardar, não dá para a gente encher uma seringa e utilizar em outro local, né? A gente precisa fazer aquilo naquele momento, senão ele vai se dispersar. E da mesma forma acontece no corpo. Então, quando a gente faz o uso, né, desse gás, a gente precisa entender primeiro qual é a condição daquele paciente para que a gente possa escolher ali a dosagem e a quantidade que vai ser aplicada. Em relação às vias, a gente tem a possibilidade de aplicar via local, infiltrativa, onde a gente vai fazer uso, né, de uma agulha, colocando o ozônio dentro dessa seringa, e sim, a gente vai fazer no entorno dessa lesão. Então, o ozônio ele tem a característica antimicrobiana, então ele vai agir sobre bactérias, fungos e vírus. Então, toda ferida, ela tem ali um alto poder microbiano, e o que muitas vezes impede essa ferida de evoluir de uma forma satisfatória. Então, a gente vai favorecer a limpeza dessa ferida diretamente, também podendo utilizar ela com a água ozonizada, tá? Depois a gente pode utilizar também através da via sistêmica. E na via sistêmica a gente tem duas principais formas. Uma é pelo sangue, onde se faz, né, chamado de autohemoterapia maior e menor, onde você faz a retirada de sangue do paciente, ozoniza esse sangue e recoloca esse sangue na via sistêmica, tá? Outra possibilidade é a via retal, que talvez hoje seja mais utilizada e também começa a ser mais estudada justamente pela sua facilidade de diminuição de riscos. Então, eu não tenho que tirar sangue. A gente vai utilizar uma sonda uretral, é uma sonda muito fina, com um diâmetro menor do que, por exemplo, um supositório, e a gente vai passar ela via retal. Então, vai introduzir ali 10, 15 centímetros, né, no máximo, e vamos fazer a insuflação desse gás. E por que o intestino? Né? Porque o intestino é o nosso segundo cérebro. Sim. Então, hoje se discute imensamente sobre isso. E aí a gente vai conseguir, por conta das velocidades do intestino, né, uma mucosa extremamente vascularizada, eu vou possibilitar a dispersão desse gás de uma forma bastante rápida na circulação sanguínea. E aí ele vai fazer toda a sua ação na circulação. Então, a gente vai continuar com a possibilidade antimicrobiana, a gente vai ter a possibilidade antioxidativa, né? Apesar do ozônio ele ser um gás oxidante, né? O oxidativo, em contato com o nosso organismo, ele vai despertar rapidamente as nossas enzimas antioxidantes. E aí a gente vai promover essa limpeza, essa varredura no nosso organismo. Por isso que é tão utilizado em infecções de difícil tratamento, infecções recorrentes, tá? E a gente também vai ter a oxigenação imediata, porque esse ozônio, como a gente falou, ele é misturado com o oxigênio e ele vai fazer com que, em ação, agindo sobre as nossas moléculas sanguíneas, né, as nossas hemácias ou eritrócitos, ele vai favorecer que essas hemácias elas liberem esse oxigênio mais rápido e de uma forma melhor para os tecidos. Então, no caso da ferida, como você perguntou, eu tenho ali aquele tecido que não está recebendo uma oxigenação adequada.
Então, quando a gente faz essa infiltração, eu vou favorecer que aquele tecido receba adequadamente aquele oxigênio. Além disso, eu ainda vou diminuir ou controlar, modular a atividade inflamatória, né, diminuir essa reação e ainda vou ter a atuação antimicrobiana. Quer dizer, então, que a ferida proveniente de uma escara, por exemplo, se for nas costas do paciente, além de fazer a asepsia local com o ozônio, é também feita uma introdução via anal, né, via retal, no Sim, caso, retal. né? Intrarretal, né? É. Que vai fazer esse trabalho no intestino E na toda a circulação em toda a sanguínea. circulação sanguínea, que legal. Sim. Uma coisa que me chamou a atenção, o oxigênio, normalmente, as pessoas, tem as empresas, as indústrias que vendem, que comercializam, por Sim. exemplo, oxigênio que vai em tambores para mergulhadores, para não sei o que, tal. E o tal do ozônio é produzido no laboratório. Ninguém vende, ninguém engarrafa esse negócio, né? Não. Talvez aí a polêmica. Pronto, o oxigênio, ele é isso aí. A gente consegue manter ele dentro de um cilindro estável durante meses, né? Na validade dele ali dentro de um cilindro, a gente não tem perda. Sim. Mas quando você faz a produção do ozônio, ele é instável. Então, rapidamente, se ele não for utilizado naquele momento, ele volta a ser a molécula de oxigênio. E aí ele perde a sua característica oxidativa. Porque se a gente precisasse só do oxigênio, a gente tiraria esse oxigênio, né, dentro desse cilindro e injetaria no paciente. Mas não adianta. Eu preciso ter ali um carreador que vai fazer com que aquele oxigênio chegue no tecido. E quem vai fazer isso é o ozônio, que ele vai mudar um pouco a forma desse eritrócito, dessa hemácia, fazendo com que ela tenha agora a característica de não armazenar esse oxigênio dentro dela, mas sim disponibilizar para aquele tecido. E as nossas células, o corpo humano, produz também o ozônio, né? Isso. Só que numa escala adequada para o bom funcionamento, o equilíbrio. Quando o corpo sofre qualquer avaria, vamos dizer assim, a produção natural não dá conta Isso. dessa... A gente tem as nossas dessa demanda. células antioxidantes, né? Então, hoje a gente fala de, por exemplo, a gente fala de doenças hoje. O próprio câncer, a fibromialgia e tantas outras doenças crônicas, o que a gente consegue perceber é que a gente tem um número de radicais livres muito grande, justamente porque o nosso corpo ele não dá conta. E aí entram todos os nossos fatores da vida moderna, alimentação, sedentarismo, álcool, fumo e todos os outros, né, que a gente tem aí em relação ao ambiente. E o nosso corpo ele não consegue fazer isso. Então, é como se ele precisasse dessa ajuda. Então, hoje a gente fala do ozônio, e essa é uma característica assim, extremamente importante da gente discutir, é que o ozônio ele vem como uma terapia complementar. Tá? Ele não tem a função de uma medicação, ele não é um fármaco, ele não tem a função de um tratamento, de ser a cura de nenhuma doença. Ele tem a função de ajudar o nosso organismo a tratar essas doenças. Então, essa é a questão mais importante. E talvez isso, a partir do momento que isso entrar no entendimento da população, se torna mais fácil a gente entender que não existe uma competição por um lugar, né? Você não quer colocar ele como terapia, e sim como adjuvante. Então, hoje a gente sabe que inúmeras pessoas perdem, né? São amputadas no Brasil por conta de diabetes. E aí a gente tem ali, o que acontece na diabetes? Eu tenho primeiramente uma ferida que não se cura, né? E aí eu consigo, apesar de toda a medicação, apesar de todo o tratamento que esse paciente tem, dentro da forma médica. Então, se a gente tem hoje um recurso que pode potencializar e ajudar até para que esses fármacos eles tenham uma ação melhor, né? A gente pode citar a oxigenoterapia hiperbárica também. Então, é uma outra possibilidade, não tem a ver com o ozônio, mas são terapias complementares e adjuvantes que vão ofertar mais oxigênio a esse tecido. E aí, só que numa condição que a gente consiga absorver, porque senão a gente botaria uma máscara de oxigênio e respiraria oxigênio, né? Mas por que isso não efetivamente vai trazer um controle dessas doenças? Porque a gente precisa não que ele chegue no sangue, mas que ele seja disponibilizado para esses tecidos. E aí é que entra o ozônio, no caso da hiperbárica, a pressão a que ele é colocado ali dentro, fazendo com que haja essa dispersão. Então, é importante a gente deixar claro que o que a gente quer é trazer como uma terapia a mais, né? Algo que vai potencializar o corpo, assim como hoje se fala tanto da alimentação, da atividade física, mas que naquele momento de doença, que a gente possa ofertar e fazer com que, inclusive, as medicações ajam com uma ação maior, né? Tem uma ação maior. Então, se a gente está tanto falando do intestino aqui, se eu tenho um intestino hoje completamente inflamado,
Onde é que acontece a maior parte da absorção das nossas medicações? É no intestino. Se eu tenho o intestino inflamado, a gente não consegue ter essa absorção. Por que que hoje a gente teve um crescimento tão grande de medicações ou de vitaminas e tantos outros elementos via... através de injeções, né? Através de vias intradérmicas, intramusculares, venosas. Por que que a gente tem isso? Porque o nosso intestino muitas vezes não consegue fazer aquela absorção de uma forma apropriada. E aí, se a gente trata isso de uma forma contínua, eu vou ter uma melhora de todas as funções. Então, não é uma terapêutica que vem para brigar com nada, é uma terapêutica que vem para somar. E a gente tem a possibilidade, como a gente falou, tantas amputações foram feitas. Será que foi por uma incompetência do tratamento ou porque realmente a gente não tinha mais como evoluir ali e o paciente evoluiu para uma amputação? E será que se a gente utilizar terapias complementares, a gente não vai ter uma melhora em relação a essas questões e uma diminuição em relação a essas amputações? Então são essas questões que a gente traz para poder discutir e fazer mais estudos, né, e conseguir ter aí uma resposta melhor. Muito bem, muito legal aí sua explanação, inclusive elucidativa, né? Agora, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, não é uma terapia ou um tratamento que existe especificamente aquele profissional que fez um curso superior para fazer esse tipo de terapia. Ou seja, qualquer profissional de curso superior da área de saúde pode fazer um curso de especialização da ozonioterapia e aplicar. Isso. É claro que a partir daí, com certeza, é provável que surjam aí os curiosos que queiram fazer esse tipo de aplicação sem a técnica adequada, sem um curso homologando essa possibilidade. É possível que isso aconteça. Sim. E para quem está nos assistindo, nos ouvindo agora, querendo buscar essa alternativa da ozonioterapia, quais são os conselhos para que eles procurem pessoas adequadas, pessoas que estão realmente aptas a fazer esse tratamento? Onde achar, como achar, quais são as características desse profissional? Hoje assim, a gente não tem ainda, existem associações no Brasil de ozonioterapia, né? A gente tem algumas, mas é como você falou, até por conta das leis sancionadas, a gente não tem uma obrigatoriedade de que esses profissionais eles estejam inseridos dentro dessas associações. Então, quem vai normatizar isso são os conselhos de cada profissão. Então, se eu posso, o conselho de fisioterapia, ele permite que eu utilize a ozonioterapia dentro das suas variadas formas? Sim, a gente tem normativas que fazem isso. O conselho de nutrição permite? Pronto, se o conselho de nutrição não permite, apesar de existir uma liberação para os profissionais, por exemplo, do nível, né, de todas as áreas de saúde, quem faz o regimento disso são os conselhos, tá? Então, a primeira coisa é a gente procurar pessoas que realmente estejam registradas dentro de cada conselho. E a segunda é o que a gente hoje fala para qualquer profissional, né? Se a gente não tem, ou para qualquer pessoa, se a gente não tem ali uma indicação em relação a essa, como é que se diz, essa característica de procura, eu acho que o que a gente precisa é efetivamente solicitar àquele profissional as suas credenciais, as suas formações, né, os seus títulos, a partir do momento que a gente não tem essa certeza. Talvez isso venha também a diminuir o número de aberrações que a gente tem visto aí, né, na saúde de uma forma geral, de quem se diz ser uma profissão e não é, de quem se diz um profissional que não é. Todo dia aparece um desses aí. Exatamente. E as pessoas hoje vão pelas redes sociais. Eu acho que a única coisa que eu posso dizer é que a rede social ela é a pior ferramenta que a gente tem, né? Então, todos os conselhos de classe, eles vão ter lá pelo menos os profissionais registrados. Qualquer um de nós pode procurar. Então, você quer saber se uma pessoa é fisioterapeuta, você vai chegar no conselho de classe, que é o COFITO, e aí você vai colocar lá o nome daquela pessoa para saber se ela é uma profissional registrada, assim como em qualquer outra profissão, médico, odontólogo, enfim. E a partir daí buscar as credenciais de formação e de especialização desse indivíduo, né? A gente precisa ser mais ativo nessas questões. Sim, claro. Porque é a nossa saúde, claro, né? Então, se a gente tivesse isso como uma cultura e não um Instagram, porque lá a gente se diz o que quer, né? É verdade. A gente diz, eu posso dizer que eu sou qualquer coisa. Infelizmente ainda existe essa liberdade aí de expressão e falar o que quer. E o pior, né? Tem gente que acredita em tudo que vê e aí... E o que importa é isso, né? Você importa o número, você vai para uma pessoa pelo número de seguidores que ela tem. Quando, na verdade, hoje a gente até isso compra na internet, até né? Isso compra. E as pessoas também que vão procurar uma ozonioterapia para uma determinada enfermidade,
a grande maioria é indicada pelo médico, por exemplo, uma cirurgia de mama, por exemplo, né? Sim. O próprio cirurgião, quem fez a cirurgia da mama, indica Sim. a ozonioterapia. Sim. Ou outros profissionais de outras patologias, vamos dizer assim, indica, quando Sim. necessário, a ozonioterapia, e a segurança é total. E a coisa está, assim, amplamente divulgado, a questão da terapia, da ozonioterapia, que já existe uma lei sancionada em agosto de 23, né, 7 de agosto de 23, pelo presidente Lula, que esse texto foi de 2017, Sim. de um senador, Mortônio, né? Como é o nome do senador mesmo, cara? Lá de Santa Catarina. Ele fez esse texto em 2017 e o Lula sancionou em 7 de agosto de 2023. Ou seja, Isso. a terapia, a ozonioterapia é de fato algo reconhecido, Sim. apesar de haver aí controvérsia. No caso dos gastroenterologistas, né? Eu tive conversando com alguns e um deles me falou que essa prática ainda não é uma prática amplamente, como é que eu posso dizer para você, amplamente feita, né? E alguns casos que chegou até ele de ressecamento no ânus e que essa ozonioterapia não era indicado. Aí eu te pergunto, essa prática, esse caso que chegou a ele, não seria uma dose a mais ou a menos, no caso, para ter esse tipo de Com efeito? certeza, com certeza. Como toda terapia, né, a gente tem, e isso a gente tem como princípio do próprio medicamento, a gente tem entre, né, o medicamento e o veneno é a dose. Sim, né? Então, a sim. ozônio da mesma forma. A gente, quando conhece, vai estudar, então a gente tem ali a concentração do ozônio e o volume que a gente vai fazer em relação a esses pacientes. E mais do que isso, tem que estar interligado com a saúde desse paciente. Então, o ozônio, né, como a gente já citou aqui, ele é um gás oxidativo. Apesar da gente divulgar e ouvir muito, o ozônio como um agente antioxidante, né, que vai combater os nossos radicais livres, mas ele é oxidativo. E ele vai estimular as nossas células antioxidantes a fazer essa varredura. Ok. Então, quando eu faço a instalação ou a infiltração desse gás ali no meu paciente, eu preciso saber as condições prévias de saúde dele, né? Porque como é que eu vou estimular algo que você não tem para me dar? Então, eu não posso pensar que eu vou pegar um paciente com uma doença, uma cronicidade, um idoso com um estado crônico, por exemplo, né? Você citou aqui o pós-Covid, dentro daqueles estágios que a gente tinha, e eu vou pegar um atleta que quer melhorar seu rendimento, porque a partir do momento que eu vou oxigenar mais músculos e células, eu vou ter um melhor rendimento desse atleta, tá? Então, eu não posso pensar que esses dois indivíduos vão receber a mesma quantidade e a mesma concentração de ozônio, né? Por quê? Porque eles têm saúde em estágios diferentes e, consequentemente, eles vão ter respostas diferentes. Então, o ozônio ele não tem uma ação direta, por isso que ele não é considerado um fármaco. Eu não vou colocar ali e vou dizer, eu quero uma ação direta disso, ele vai agir sobre determinado problema. Ele vai agir sempre estimulando o nosso organismo a produzir algo. Então, a partir do momento que eu preciso, que eu faço uma boa anamnese, né, uma boa entrevista com esse paciente, eu vou saber as condições dele. Como você falou, eu tenho um paciente que vem por indicação médica. Então, esse paciente já vem ali com seus exames feitos, a gente já sabe as condições dele. E eu tenho pacientes que vêm porque um vizinho indicou, porque ele ouviu falar e aí ele quer fazer aquilo. Então, aí nesse paciente a gente vai ter um cuidado maior se ele está sendo acompanhado por algum médico, né, ou se ele é acompanhado por algum médico por conta de uma patologia. Eu acho que a gente, na saúde, precisa trabalhar com a multidisciplinaridade. Então, eu vou entrar em contato com o médico desse paciente para saber se existe alguma contraindicação ali relativa mesmo, né, porque o ozônio, ele é a única contraindicação absoluta que ele tem, pacientes que têm deficiência de G6PD, que é uma enzima que vai atuar como proteção das nossas hemácias. Então, se o paciente que não tem essa enzima, é um paciente que já vai ter, hoje é descoberto isso no teste do pezinho, né? Mas é um paciente que ele vai ter maior propensão a sangramentos, a anemia, porque existe uma destruição dessas hemácias, por conta de questões qualquer, né? Ligado àquela oxidativas. questão do exame de anticoagulação que vai fazer no sangue para pré-operatório,
Tem alguma ligação? Não é direto não. Hoje alguns médicos já pedem, mas ele não vem ali. O que é essa enzima? Ela fica ali na hemácia. Então, a partir do momento que você tem uma febre, uma infecção bacteriana, o nosso organismo também vai estimular a produção desses oxidantes, né, desses antioxidantes, porque essas características são oxidantes. E aí, se a gente não tem essa defesa, então vai haver uma destruição dessas hemácias. E esse paciente vai evoluir com uma anemia, né, uma anemia hemolítica. Então, hoje a gente tem como saber, faz uma dosagem de sangue ou pela própria história do paciente, porque não existe como o paciente ele ter hoje essa alteração e ao longo da vida dele, né, todo mundo tem estágios como febre, infecções e a gente não ter, né, uma descoberta se esse paciente é acompanhado. Porque a gente também tem pacientes aí no Brasil, né, que não são acompanhados, que não fazem acompanhamentos, exames, enfim. Então, a partir do momento, essa é a única contraindicação. Então, não tendo esse o problema, eu não tenho nada que justifique não fazer, a não ser pela minha própria anamnese, pela minha própria entrevista, por entender que aquele paciente, naquele momento, não tem condição. Então, se eu tenho um paciente anêmico, né, se eu tenho um paciente com uma deficiência muito grande de ferro, né, ou uma ferritina, por que eu vou estimular um ozônio, né? Para que eu vou utilizar isso se eu não vou ter substrato suficiente para fazer o carreamento disso para aquelas células ou para aquele tecido? Então, é preciso, mais do que a gente encher uma seringa de gás e colocar no paciente, é preciso a gente entender qual é a demanda desse paciente para que a gente possa orientar, né? E realmente fazer do ozônio uma ciência e não uma panaceia, né? Como a gente às vezes ouve aí de que serve para tudo. Até serve para muita coisa, porque a maioria das condições de saúde estão envolvidas ou com a questão anti-inflamatória, né, ou a inflamação do nosso organismo, ou com a questão bactericida, fungicida, né, antimicrobiana, ou com a questão da oxigenação. Então, se o ozônio ele age nessas 3 vias, maravilha, a gente vai ter a possibilidade dele ser um coadjuvante no tratamento de uma grande parte. Mas não como uma coisa qualquer, né? Não como algo que eu vá curar, e sim como algo que a gente pode melhorar e potencializar a todo momento. Eu fico aqui pensando, quando você estava discorrendo aí sobre esse assunto, como, por exemplo, nas academias de musculação existem aí os que se dizem profissionais, os instrutores, os curiosos que receitam altos medicamentos, altos hormônios em grandes potências para as pessoas desavisadas e que não valorizam tanto a saúde e a vida, e acontece o que acontece. A gente vê aí aberrações de todos os tipos. Exatamente. Eu estou aqui pensando, será que existe alguém que está pegando a ozonioterapia também e aí receitando de qualquer jeito e tendo essas pessoas como cobaia? Eu não tenho dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho que em todo lugar existe gente assim, né? Existem as pessoas que hoje fazem um curso de um final de semana, que fazem um curso online ali na internet e se acham aptos, né? As pessoas, eu digo que elas são muito corajosas, se acham aptos a fazer tudo e qualquer coisa, né? A gente tem gente prescrevendo medicação, a gente tem gente prescrevendo hormônio, né? Tem gente então, pra tudo. Tem gente para tudo. Agora, se você pegar uma superdose, uma overdose de ozônio, quais são os efeitos disso? Quais são os perigos? Então, a gente não tem... você vai ter uma queda na resposta imunológica desse paciente, né? Ao invés de ter uma potencialização. Efeito contrário. Porque a gente vai... Se eu tenho, né, uma substância que ela tem uma característica oxidativa e a partir do momento que eu coloco, né, que eu estimulo o meu paciente a produzir esses antioxidantes, então eu preciso ter uma pessoa que tenha uma saúde. Se eu coloco uma superdose, nem esse indivíduo ele vai conseguir. Então aí a gente vai ter um efeito controverso, né? A gente vai ter um efeito colateral relacionado a isso. Por isso a importância entre a gente saber concentração, volume e dose, né, para cada terapêutica. Agora vamos especificar cada situação do corpo humano que a gente precisa melhorar com a ozonioterapia. Alívio da dor, né? Nas articulações, nos músculos, na regeneração de tecidos. Como é feita essa ozonioterapia, como é indicado e quais os benefícios no alívio da dor? Pronto. Em relação à dor, a gente tem hoje, inclusive, alguns estudos que já mostram, né, principalmente o que a gente mais encontra na literatura é dor lombar, né, que é uma condição bastante presente na população de uma forma geral, principalmente com a progressão do envelhecimento. E a gente vai ter, dentre as suas características principais aí, a questão
do oxigênio mesmo, né, dos benefícios desse oxigênio naquele processo álgico. Então, eu vou ter uma varredura dos processos oxidativos, que vão muitas vezes causar, né, esse desconforto, da inflamação. A partir do momento que eu reduzo esse processo inflamatório, eu vou diminuir a dor, consequentemente, né? Se a gente tem qualquer inflamação no nosso corpo, eu vou ter ali mediadores para a dor, né, estimulados. A partir do momento que eu controlo essa inflamação, eu também vou diminuir essa dor, né? E na questão do próprio oxigênio chegando ali naquele tecido, nutrindo melhor e ele conseguindo responder a essa condição. Então, na dor, a gente tem principalmente esses controles, a própria oxigenação e o controle anti-inflamatório. Suane, no caso da dor nas articulações, em qualquer parte do corpo, nos braços, nas pernas, enfim, qualquer tipo de articulação, como é que é aplicado esse ozônio? É intravenoso? Como é que é aplicado? Eu estou com um problema na articulação do cotovelo, tá? Eu preciso de uma ozonoterapia para minimizar, mitigar ou até eliminar essa dor. Certo. Como é a aplicação? É infiltrativa. Aí, nesses casos, a gente vai fazer um agulhamento mesmo, né? Uma colocação desse ozônio via uma agulha, onde eu vou utilizar as estruturas articulares para favorecer a chegada desse gás. Então, a gente vai ter ali o cuidado, daí a importância, mais uma vez, né, do conhecimento de anatomia, de toda a parte de fisiologia, para que a gente possa colocar. Então, eu posso colocar ele intraarticular, onde a gente vai utilizar uma agulha um pouquinho mais de forma profunda, ou a gente pode utilizar ele de forma dérmica. Então, o ozônio, ele tem uma característica de ele ser altamente dispersivo. Então, às vezes, a gente coloca ele aqui, né, num determinado ponto e rapidamente ele se espalha. Então, a mesma coisa vai acontecer em relação à profundidade. Então, eu posso utilizar, pensando aqui na estrutura do ombro, né? Então, eu posso utilizar ela via articular, onde eu vou fazer isso de forma mais profunda, penetrando mais profundamente em tecidos, cápsulas, né? A parte muscular mesmo. E eu posso fazer ela dérmica. Então, intradérmica, onde a gente vai colocar ela de forma mais superficial e eu também vou ter a absorção desse gás. Se a gente está falando de estruturas pontuais, né? No caso da fibromialgia hoje, que é uma doença onde a gente tem vários pontos dolorosos, por exemplo, né? No corpo, tratamento, né? Hoje a gente tem um tratamento. E aí o ozônio, ele entra como uma associação. Por quê? Porque eu vou diminuir essas condições. Então, o paciente com fibromialgia... Ele sente dor em todas as articulações, né? E é uma doença cíclica, né? Ele não sente dor o tempo inteiro. Ele sente dor e essa forma cíclica, onde ele vai ter ali, muitas vezes, essa oxidação maior, o número de radicais livres maiores, por condições diversas, e épocas em que ele está em remissão dessa doença. Normalmente quando baixa a imunidade. Isso. E aí o ozônio, ele entra como melhora dessa imunidade, como controle do processo inflamatório e como antioxidante. Então, além de uma pessoa estar numa crise de fibromialgia, além dele se livrar da dor momentânea da crise, ele pode também fazer uma profilaxia, né? Para que esse espaço de crise seja cada vez mais longos e até quiçá não ter mais se fizer de uma forma, né, contínua. Contínuo, né? A gente tem hoje estudos que mostram dessa remissão, dessa melhora, né? Mas eu não tenho dados que te digam que ele não poderia mais voltar a ter. Até porque a gente precisa ainda de muito estudo em relação ao ozônio. Mas sim, é uma condição. A gente pode retardar esse aparecimento, né? Mesma coisa da desbiose intestinal hoje, é amplamente falada, né? O que é a desbiose hoje? Ela está relacionada aí a questões como a obesidade, o intestino irritável, né? E se a gente tem ali a possibilidade de fazer o ozônio via retal, então eu vou agir dessa parte de micro-organismos diretamente no intestino. Então, eu vou diminuir essas bactérias ruins, porque a desbiose, ela é uma descompensação, né, entre as nossas bactérias boas e ruins. Então, a partir do momento que eu vou diminuir, eu diminuo as ruins e diminuo as boas. E como é que eu vou, porque ele não é tão seletivo, né? Então, como é que eu vou melhorar isso? Naquele momento, a gente pode associar, por exemplo, o uso de uma alimentação que seja mais apropriada, porque no momento que eu diminuo ruins e boas, e eu tenho uma alimentação favorecida, esse paciente vai ter uma melhora daquele processo, eu vou alimentar melhor as minhas bactérias boas. Eu posso fazer uso de probióticos, né, e pré-bióticos nesse paciente. Então, existem aí condições associadas, onde a gente pode, junto com a nutrição, e favorecer uma melhora, né, desse contexto. E a gente vai ter, consequentemente, uma melhora
uma diminuição de, por exemplo, crises que esse paciente tenha, né, da questão da alteração em relação à consistência das fezes, da gente ter muitas vezes o paciente que tem desbiose, ele também vai ter ou constipação ou diarreia, então a gente consegue fazer um controle melhor disso e, mais uma vez, fazendo associação de tratamento. Muito bem. E no caso de pacientes oncológicos, né, que sofrem com muitas dores, que já está num estágio dolorido demais, existe indicação da ozonioterapia? Você já teve algum caso? Ou você pode discorrer sobre esse assunto? É válido a ozonioterapia no caso de pacientes oncológicos no alívio da dor, apenas Sim. no alívio da dor? No caso de pacientes oncológicos, né, a gente não tem ainda muitos estudos que venham a mostrar isso. O que a gente faz, né? A ideia termina sendo a mesma e cai naquilo que a gente falou um pouquinho lá atrás, sobre a condição desse paciente. Então, a gente tem pacientes oncológicos que estão em diferentes condições, né? Às vezes até no mesmo na terminalidade, a gente tem pacientes que a terminalidade se dá por uma ausência de recursos terapêuticos e não necessariamente porque aquele paciente já está ali num estágio de morte muito grande, né? Ou de dor, enfim. Esse paciente ele tem aí uma ampla medicação associada, então a gente precisa ter o cuidado também. É um paciente que tem muitos radicais livres no seu organismo, né, por conta da própria infecção, da própria doença. Então é preciso que haja um cuidado muito grande nessa dosagem para que a gente não sobrecarregue esse paciente. Então, assim, eu tive um caso em que a gente tratou um paciente oncológico num estágio desse, né, de avançado em relação à doença, mas em conjunto com a médica. Então, a gente tinha exames sistemáticos, né, de sangue desse paciente, para que a gente pegasse ali dentro da janela, né, a melhor condição dele, para que a gente utilizasse o ozônio sempre em doses mais baixas, porque se a gente está falando o tempo inteiro que eu preciso estimular o organismo a produzir algo, um organismo que não tem nada para produzir, né, uma pessoa que não tem uma condição de saúde adequada, ele não vai me trazer isso. Então a gente precisa pesar muito essa questão do benefício e do malefício que a gente pode trazer para esse paciente. Então, assim, minha experiência clínica é de um único caso. A gente teve êxito, esse paciente relatava melhora, inclusive melhora do estágio geral, né? Porque falando aí do intestino, por exemplo, o que a gente sabe hoje do intestino? 95% da nossa serotonina é produzida no intestino. Então, 50% da dopamina é produzida no intestino. A gente tem a melatonina, né, sendo produzida ali no intestino 400 vezes mais do que a própria glândula pineal. Sim. Então, tem a ver com o nosso bem-estar. Né? A partir do momento que a gente tem um intestino ruim, um intestino inflamado, eu tenho uma ligação direta com alteração de sono, né, com alteração inclusive cognitiva. A gente tem estudos hoje que já conseguem mostrar que uma melhora desse eixo intestinal, ele também vai ter uma melhora da função cognitiva. Então, nessa paciente, o que a gente buscava era alívio, né, das dores e bem-estar. Então, essa paciente a gente conseguiu favorecer nesse tempo que ela tinha uma melhora nessa condição, né? Muito bem, Suane, de alta relevância, de muito valia essas suas explicações. A nossa galera que está aqui nos assistindo, nos prestigiando, nos ouvindo, com certeza está tirando muito proveito disso e ressignificando os pensamentos, ressignificando aí as ideias e com certeza vão procurar a ozonioterapia. A gente está falando de alívio de dor. Vamos falar a ozonioterapia na estética, no rejuvenescimento, na pele, enfim, sim, estética. Como ela atua, quando é indicado e como é que é feito. E os resultados, esteticamente falando, a ozonioterapia? Então, a ozônio ela é associada, né, também ela não tem, apesar de ser muito dito, um efeito lipolítico direto, mas ele vai aumentar o metabolismo. Então, hoje a gente consegue ter a atuação, né, do ozônio relacionado, por exemplo, ao tratamento associado de gordura localizada, né, pequenas áreas, lógico. Por quê? Porque a gente vai ter ali um aumento do metabolismo e, consequentemente, uma maior queima daquela gordura, né, associado ou não a outros tratamentos. Na questão de rejuvenescimento, a gente fala da utilização intradérmica, né, através de agulhas mesmo, onde a gente vai conseguir fazer a injeção desse gás abaixo aqui, né, dentro da nossa derme, então abaixo aqui da nossa epiderme, da pele, e estimulando por conta desse efeito antioxidativo, né, que o ozônio tem. Então ele vai também estimular colágeno, estimular cicatrização.
O ozônio, ele estimula fatores de crescimento. Então, por isso que ele é bom na cicatrização, quando a gente está falando de feridas, porque a gente vai ter ali regeneração de tecido. E quando a gente está falando de um tecido bem envelhecido, rico em radicais livres, a gente também vai ter tanto o efeito antioxidante, quanto o efeito de estímulo de colágeno. Então, ele também é possível ser feito dessa forma. Essas harmonizações faciais que os dermatologistas Sim. fazem, é através do ozônio também? É essa técnica? Não. Nada a ver com isso, Não. não. As harmonizações faciais, elas são feitas através de substâncias, né, que são utilizadas hoje, né, substâncias farmacológicas ou não, mas a gente vai ter, por exemplo, se eu quero preenchimento, eu vou utilizar uma substância com efeito preenchedor para dar volumização. Então, o ozônio, ele não tem essa capacidade de volumizar, ele tem a capacidade de estimular um colágeno, mas se eu quero um efeito que a gente chama de lifting, né, se eu quero um efeito mais rápido, mais duradouro, então ele atua mais uma vez como coadjuvante, mas ele não vai conseguir fazer esse efeito lifting que a gente muitas vezes busca imediatamente, ou esse efeito de preenchimento, de mudança de forma, porque a sua ação, ela volta a ser, né? A gente estimula o corpo a produzir aquilo, e o nosso corpo, ele não tem essa capacidade de fazer preenchimentos efetivamente em determinadas áreas. Muito bem, falando em estímulo, né? Vamos falar agora do estímulo imunológico, né? A gente precisa ser, lógico, a nossa célula trabalha o tempo inteiro, o nosso organismo produz todos os tipos de hormônios para que a gente mantenha o sistema imunológico equilibrado, mas de vez em quando a gente tem algumas quedas aí por conta do estresse, por conta da alimentação, por causa do dia a dia, enfim, isso é natural, as pessoas têm esse desequilíbrio, né? E a ozonioterapia também tem essa função de equilibrar a imunidade. Isso. Né? Nesse caso, como é que funciona? Quais são os resultados que você já tem? Então, ele está dentro desses pilares que a gente falou, né? O ozônio, ele está entre a oxigenar os tecidos, o fator microbiano e a questão da imunidade. Então, ele vai estimular as nossas células imunológicas. Então, ele vai atuar, ele entra como um agente agressor naquele momento, que é o fator oxidativo, e ele vai estimular as nossas células a produzirem essas nossas células de defesa, tá? Então, o que a gente fala em relação a esse tempo, né? Então, o ozônio, quando a gente aplica ele agora, ele se divide em 2 períodos. Eu vou ter efeitos imediatos daquilo, né? Que a gente divide ali, chamado de os efeitos oxidativos diretos dele, e a gente vai ter uns efeitos sobre uma produção lipídica, e ela vai ter como é que se diz assim, um tempo mais retardado. Então, a gente vai ter um efeito que acontece nos primeiros minutos e outros que podem durar até 72 horas. E esses efeitos relacionados à nossa questão imunológica vai estar dentro dessa janela aí, dessas 72 horas de produção. Então, a gente agride o corpo para que ele produza essas células de defesa. Ele, né? Exatamente. Só que um estímulo controlado, né? Daquilo que a gente também citou em relação ao paciente que está numa debilidade muito grande. Se eu oxido esse paciente, ele não vai conseguir trazer uma resposta, porque ele não é um indivíduo sadio. Então, nesses casos onde a gente tem, seja uma doença ou seja uma alteração, a gente precisa modular isso. A gente começa com uma quantidade menor, como se eu tivesse dando ao corpo o primeiro contato com aquilo, para que ele crie os seus primeiros anticorpos, né? E estimulem essa produção. E aí, num segundo momento, a gente vai aumentando essa concentração, já que o corpo ele já tem essa resposta, ele já tem essa memória. E aí ele vai favorecendo essa produção. Então, por isso que o ozônio ele pode ser utilizado, por exemplo, de forma contínua. Eu não tenho que, eu usei agora para o paciente ter uma melhora, ele teve aquela resposta imunológica nesse momento de melhora de um fator, né, de uma doença, enfim, e eu parei aquele tratamento naquele momento. Posso, mas eu também posso utilizar isso a longo prazo. Para quê? Para que a gente esteja o tempo inteiro, como você falou, a gente está o tempo inteiro agredindo o nosso organismo. Então, eu também posso estar o tempo inteiro, de uma forma sistemática, estimulando ele a manter esses anticorpos ativos. E aí a gente tem uma resposta imunológica melhor. Então, para que eu possa fazer uso da terapia, da ozonioterapia, eu não preciso necessariamente ter um problema, uma patologia. Não. Eu posso ir como como é que eu posso fazer? Posso dizer, uma prevenção. Sim.
né? Uma terapia Uma adjuvante terapia mesmo, adjuvante, exatamente. Porque se você vai ter esses benefícios, né? Então, um intestino mal colonizado hoje, todos nós vamos ter, né? Por conta do próprio estímulo, ou pelo menos a maioria, por conta dos nossos estímulos alimentares e de estados de saúde mesmo, né? A questão imunológica, a questão do estresse, sono. Então, tudo isso hoje, né? Quantas pessoas não sofrem? Hoje eu não pergunto quantas sofrem, né? Quantas não sofrem com essas questões? Muito poucas. Sônia, me surgiu aqui agora uma dúvida. É muito comum nas mulheres a tal da TPM, né? Eu vejo que quando as mulheres estão prestes a menstruar, que elas entram aí em uma situação psicológica ou numa situação estressante de dores, né? Eu tenho 4 filhas, né? E tantas outras pessoas que falam dessas dores. A ozonoterapia poderia ajudar para essa TPM, não só a questão psicológica que ficam fora de órbita, mas das dores mesmo físicas dessa questão do óvulo estar aí se dissipando em menstruação. Então, não conheço nenhum estudo que diga diretamente sobre a função da TPM, né? O que a gente vai ter é uma melhora do seu estado geral. Então, a própria TPM, ela também tem relação, além das questões hormonais, né? Ela também tem relações com a estrutura de vida daquela pessoa em determinados momentos. Existem dores que são indiferentes, você vai sentir ela todo mês, independente da sua condição. E existem outras questões, não, que tem a ver com o seu estresse, tem a ver com o seu estado, né, de sono, alimentação e tudo mais. Então, nesses quesitos, é possível sim que a gente tenha uma melhora. Mas eu não conseguiria te dar dados de que a gente poderia melhorar, porque eu não estaria falando sobre ciência, né? Aí a gente está falando sobre possibilidades e comportamentos, mas não sobre ciência. Na ciência a gente não tem nada sobre isso. Agora, uma coisa que está muito em moda, sempre esteve, ultimamente, muito mais ainda, sobretudo na população feminina, né? É a questão de redução de medidas, né? Tem uma bolsinha aqui, um colote aqui, tem uma estria ali, não sei o quê. As mulheres querem ter o corpo perfeito, né? Enfim. Sim. A galera está buscando a ozonoterapia para a redução dessas medidas? Então, tem. Isso é viável, é legal, é bacana? Dá Então, a gente tem. Hoje a gente já tem, inclusive, tem um estudo publicado numa revista científica de brasileiros, publicado numa revista científica internacional, e de certo peso, né, dentro da ciência, onde se mostra a atuação do ozônio em várias repercussões estéticas, né? E dentre elas a gordura localizada. Sim, é possível através do momento que a gente vai estimular o metabolismo ali, então eu vou fazer com que aquelas gorduras, né, eu tenha uma quebra maior, mas também, como todo tratamento estético, é preciso que haja uma associação com a atividade física, né? Então é preciso, eu vou disponibilizar, eu vou quebrar essas moléculas, vou fazer, né, favorecer a liberação dessas substâncias dentro, né, dos adipócitos para o exterior, mas é preciso que a gente utilize. Senão, o organismo vai lá e ele capta isso novamente, tá? Então, é possível, a gente tem utilizado, tem vários estudos, inclusive associando com outras técnicas. Por exemplo, hoje a gente pode falar da hidrolipoclasia, onde a gente faz a administração de soro fisiológico, hoje também o soro fisiológico ozonizado, porque a gente vai ter esse maior poder oxidativo. Eu vou ter ali uma quebra, né, através da ultrassom de um aparelho, em que eu vou fazer uma cavitação, o estímulo, né, de quebrar essas moléculas, algumas quebrar o citoplasma mesmo ali, a região. E aí a membrana, eu vou favorecer a liberação desses ativos no organismo para que ele seja metabolizado. Então, importante a dieta e a atividade física. Senão, a gente vai estar jogando, né, enxugando gelo. Porque a gente vai lá, estimula o corpo, ele aumenta o metabolismo, mas a gente volta. Só que nesses casos aí, a gente não pode não ter a utilização nenhuma retal, tá? Ele pode até ser associado por uma questão de saúde junto, de ter esse efeito oxidativo, mas a gente precisa do estímulo local. Então, são feitas ali mesmo as injeções naquele local para estimular a quebra. Muito bem. E assim, eu quero conseguir aumentar a minha imunidade. Eu vou fazer uma viagem para lugares onde terei uma alimentação diferente, meu corpo pode ter uma reação aí que não seja muito legal. Eu quero aumentar a minha imunidade para suportar essas mudanças, até climáticas, enfim, etc. e tal.
existe então uma prevenção da ozonioterapia? E como é que é feita essa prevenção? Que tipo de aplicação? Como é que é feito? Isso, aí a gente vai pensar na aplicação retal, né? Então, aí a gente vai, ou sistêmica. Retal é porque hoje é que a gente mais usa. Por ser uma cavidade já existente, por a gente não ter risco de ter que administrar, né? Tirar o sangue desse paciente, ozonizar, recolocar, diminuir riscos de embolia, por exemplo, do próprio do acesso, né, que a gente precisa desse paciente, do tempo que ele precisa para ficar ali naquele consultório, até que a gente faça a recolocação desse sangue, tá? Então, a retal, ela termina sendo a mais rápida. E aí, é porque dura minutos para a gente fazer. Então, a gente consegue melhorar, sim, essa imunidade a uma questão, né, de médio e longo prazo, e esse paciente, com certeza, vai ter os benefícios relacionados a isso, né? Então, ele vai ter uma melhora da questão do sono. A gente tem hoje pacientes que começam a colocar sobre melhora cognitiva, tá? E isso tá lá nos estudos. Os radicais livres, eles hoje, né, estão ligados aí, e é o próprio eixo intestinal, a doenças como o Alzheimer, né, a algumas demências. Então, a partir do momento que a gente melhora esses fatores cognitivos, a gente tem uma melhora da qualidade de vida como um todo, né? Hoje a gente tem o próprio transtorno do espectro autista, né, o TEA, com aí a associação de algumas bactérias, né, boas produzidas no nosso organismo. A importância hoje da alimentação relacionada a isso. E o ozônio, ele pode ser aí um fator a mais para a gente melhorar essa questão da imunidade e melhorar o intestino. Então, se a gente está com o nosso intestino funcionante, com certeza você vai estar mais disposto, você vai estar menos propenso a infecções, você vai estar com maior disponibilidade, né, de oxigênio. Se você tem esse oxigênio sendo dispersado no seu corpo, você vai ter uma questão muscular melhor, né? Então, como eu falei, né, a associação da hiperbárica lá. A gente tem hoje a hiperbárica sendo utilizada para tratamento de atletas, enfim, e para melhora de performance. Por quê? Porque tudo no nosso corpo está relacionado ao oxigênio, né? Ele é o nosso combustível. Então, se eu tenho mais oxigênio, eu vou melhorar. A gente consegue perceber isso. Você deu um suspiro agora, né? E aí a gente lembra a questão, quando a gente está em altas atitudes, né? Como é difícil para a gente, inclusive, ter performance. A gente pensa em jogador de futebol. São as pessoas talvez mais preparadas aí, né? Ou pelo menos constantemente preparadas. Quando vão jogar em alta altitude, precisam ir com antecedência para aquele local, para treinar. E uma das questões relacionadas a isso, né? Além do efeito da altitude, é a quantidade de captação desse oxigênio. Sua performance diminui. Então, se eu melhoro a captação desse oxigênio, se eu melhoro a disponibilidade desse oxigênio, eu vou melhorar todas as outras funções do nosso organismo. Muito bem, então quer dizer que o ozônio é tudo isso que você acaba de falar e muito mais. E aí me remete à água ozonizada, né? Nesses aparelhos de ozônio que vendem aí largamente. Então, se o sujeito ozonizar toda a água que ele for beber, já é aí uma boa profilaxia, uma boa, como é que eu posso dizer, melhora no sistema imunológico. Então, a água ozonizada é, de fato, algo de alta necessidade, ajuda muito. Então, a gente precisa entender, né, que são duas condições diferentes. A água ozonizada, sim, mas a gente também tem uma quantidade que pode ser ingerida por dia, não é todo copo, a gente pode, o normal, né, alguns estudos falam de 150 ml, 200 que a gente pode beber ao longo do dia, muito interessante para condições gastrointestinais, mas é diferente dos geradores de ozônio que a gente tem em casa, tá? Os geradores de ozônio que a gente tem em casa, eles têm o poder único e exclusivamente de fazer uma limpeza daquela água, porque ele é antimicrobiano. Então, ele vai só purificar. Então, são os purificadores. Purifica. Só purifica. Ele não ozoniza, ele purifica. Então, ele purifica. Aquele nome ozonizador é propaganda enganosa. É assim, ele tem o ozônio, sim, na sua composição, Apenas mas só para purificar. Ele não vai dar ali uma concentração de ozônio na água, até porque o ozônio, como eu falei, ele é rapidamente dispersado, sim, né? Então, quando a gente faz, é possível fazer água ozonizada, mas a gente precisa de uma água bidestilada, não é nem destilada, é bidestilada. Então, a gente é uma água 2 vezes? 2 vezes, para que ela seja pura completamente, e aí a gente vai ozonizar ela. E ela tem um poder de estabilização também muito pequeno, né? Então, o paciente, a gente ozoniza e ele bebe em consultório aquela água, rapidamente. Depois, se ele engarrafar,
Se ele levar para casa, não serve mais. Então ela já... É como um refrigerante que perdeu o gás. Perdeu o gás. E o gás perde muito rápido. Perde, abriu, fechou, né? Então aí a gente disponibiliza ali 5, 10 minutos depois disso. E a água tem, de preferência, tá com a temperatura mais baixa. Se a gente tiver uma água mais morna, mais quente, o ozônio dispersa ainda mais rápido. Então, assim, cuidado com, né? Uma outra coisa extremamente importante, né? Só para a gente citar, às vezes a gente vê em salão de beleza, né? Vaporizador de ozônio. Também não é o que diz, né? Por quê? Porque a única forma de administração contraindicada do ozônio é via nasal. Tá? Porque ele tem... inalar o ozônio inadequadamente. Exatamente. E outra coisa, como produz ozônio, no que exalava, já foi pro ar. Exatamente. Então, as pessoas vendem isso, né, como um marketing, enfim. Eu não estou dizendo que funciona ou não, porque não é da minha linha de ação, então eu não sei como é. Mas, com certeza, aquilo não é ozônio. Tá? Porque o ozônio ele tem um cheiro característico. Você falou do purificador de água. Quem viveu a época, né? Não dizendo que eu sou dessa época, mas ouvi falar. Que quem viveu a época daqueles ozonizadores de Superzon. Eu vendi Superzon. Pronto. Ela tinha um cheiro, né? Bem característico, que é o cheiro do ozônio. Uhum. E por que a gente não sente esse cheiro em consultório, né? No normal? Porque os aparelhos, eles vêm com um catalisador. Então, se houver qualquer dispersão desse ozônio, ele catalisa rapidamente, justamente porque por via respiratória ele é contraindicado. Muito bem, eu quero falar para você, você pode até perder o gás, mas a possibilidade, a oportunidade de comprar o seu carro 0 km, essa você tem que ficar atento. Porque hoje existe o grande lance no mercado automobilístico, que é você comprar o seu carro através do consórcio. O Consórcio Nacional Chevrolet, eu não me canso de falar, é o maior e o melhor consórcio do Brasil. Porque tem 100 anos a Chevrolet no Brasil. E o consórcio, 48 anos de existência aqui no Brasil. Agora você imagina quantas pessoas já realizaram o seu sonho através do consórcio nesses 48 anos, quase meio século. O consórcio Chevrolet vende uma média de 10 mil cotas de consórcios todo mês. Ou seja, 10 mil brasileiros realizando o seu sonho todo mês. E você, por que não fez o seu consórcio ainda? Eu vou lhe dar aqui umas coordenadas para que você possa tomar a iniciativa. Porque você sabe, quem chega na frente, bebe água limpa. Quem espera, nunca alcança. Você pode fazer o consórcio em qualquer situação que você se encontre. A sua necessidade é a curto, é a médio, é a longo prazo? Se for qualquer uma dessas necessidades, o consórcio lhe atende. Se for a curto prazo, você dê preferência aos grupos que estão em andamento, que a grande maioria dos carros já foram entregues e que a tendência dos lances é baixar o seu valor. Já tem muita gente com o carro na mão e pouca gente para receber os carros. Nesse caso, você poderá ser contemplado na primeira assembleia. É preciso que faça um estudo minucioso, qual o grupo que você vai entrar, quais as condições financeiras que você tem para ofertar o lance. Se a sua necessidade é médio prazo, você procura um grupo em andamento já não tão antigo, para que dentro daquele prazo que você está necessitando, digamos, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, exatamente ali os lances estejam com a condição que você tem financeira. Vai casar e você vai ser contemplado quando você planejou. Isso se não sair no sorteio até lá. Se sua necessidade é a longo prazo, aí pronto, é o melhor negócio. Porque você faz um grupo novo para pegar prestações mais baratas e vai pagando mensalmente sua parcela. Lá quando chegar a necessidade, que provavelmente vai estar no finalzinho do grupo ou no seu encerramento, você já tem o valor atualizado do carro atualizado. Exemplo, você fez um consórcio há 5 anos atrás, né? Nós estamos em 2024, você fez um consórcio em 99. Tinha um carro modelo 99 que valia 50 mil. Esse carro hoje, modelo 2024, vale 100 mil. Aquelas parcelas que você vem pagando sobre 50 mil que era na época, foram todas atualizadas, pois você vai receber um carro atualizado no valor de 100 mil. Se você somar as parcelas que você pagou, não chega nem a 40 mil. Ainda que tivesse numa poupança aplicado, não chegaria a 100 mil que vale o seu carro hoje. Aí você define, compra o carro ou pega o dinheiro para fazer uma outra coisa. Vale para você que quer poupar, que não quer carro. Poupe no consórcio, que é o melhor negócio. Vai fazer consórcio de carro? O caminho
é a fábrica do carro. No nosso caso, a Chevrolet. Vai fazer o consórcio Chevrolet? O caminho é a rede de concessionárias Chevrolet. O grupo New Chase está atuando em todo o Brasil com o consórcio nacional Chevrolet. E você pode me procurar até nas minhas redes sociais, Ailson Lino. E eu vou te direcionar em qualquer parte do Brasil para você comprar o seu carro e ser feliz, como propaganda de refrigerantes. Consórcio Chevrolet, da fábrica para você. Suane, eu fui ter que fazer o meu recado aqui. Sempre. É quem garante o nosso oxigênio. Com certeza. O nosso ozônio, oxigênio e tudo. A A nossa Chevrolet. possibilidade de divulgar o que a gente faz, que é o mais importante. Olha, Suane, quando a gente olha para esse tal de cronômetro aqui, ó, o cara tá falando aí 59 minutos e 14 segundos. Isso aí é o que me deixa assim, eu precisando de uma dose de ozônio para me acalmar, porque ele tá chegando ao final. Mas eu quero agradecer muito a sua participação, foi muito elucidativa. Eu aprendi muito sobre ozonioterapia e vi tanta coisa que pode melhorar, tanta qualidade de vida que a gente pode ter bem melhor com a ozonioterapia. Então eu queria que você utilizasse esses poucos minutos que nós temos, ou segundos, para mandar o seu recado para as pessoas procurarem a ozonioterapia, que é eficaz, que vale a pena, e venda seu peixe, né? Exatamente. Então, eu queria agradecer, né? E dizer que é exatamente isso. A ideia de vir aqui hoje é de divulgar. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre o assunto, né, mais a gente vai ter aí a possibilidade de discussão, jamais de convencer, porque eu acho que isso é uma decisão, né, de cada pessoa, mas eu acho que quanto mais a gente sabe as possibilidades, mais a gente tem também possibilidades de buscar e de melhorar a nossa saúde, né? E dizer, todos os interessados, a rede social, né, soanelemos.fisioterapia, e a gente tem hoje um centro de saúde associado à medicina hiperbárica na Pituba, e estão todos convidados aí a nos seguirem, a trazer perguntas, e eu estou à disposição de quem precisar. Eu recomendo, te agradeço, Suane. Estivemos com Suane Lemos, ela que é fisioterapeuta e também especializada em dermatofuncional. Eu recomendo, ozonioterapia é qualidade de vida. Pois é, galera, mais um podcast Ailson Lino Convida chegou ao final. Espero você na próxima edição. Ailson Lino Convida, novidade e informação para melhorar sua vida.